A estrada de terra batida estala sob os pneus do meu carro. Um som familiar que sempre significou que eu estava chegando em casa. A casa dos meus avós, um refúgio da minha infância, escondida no meio do nada. Fazia quase um ano que eu não os via. A vida na cidade sempre agitada demais. Desci do carro e o cheiro de pinho e terra molhada me encheu os pulmões. A porta da frente se abriu antes mesmo de eu bater. Vova estava lá, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vovó apareceu atrás dele, secando as mãos num avental. Eles pareciam os mesmos, talvez um pouco mais velhos, um pouco mais frágeis, mas algo estava errado. O abraço do vovô foi rígido, quase formal. Vovó me deu um beijo na bochecha, mas a pele dela estava fria como mármore. Que bom que você veio, querida. Ela disse, a voz um pouco mais grave do que eu me lembrava. Entrei e a casa parecia silenciosa demais. Normalmente, o rádio da cozinha estaria ligado, tocando músicas antigas, e o cheiro do famoso ensopado da vovó estaria no ar. Hoje, nada. Apenas o tic-tac insistente do relógio de pêndulo na sala de estar. Estão com fome? Preparei um lanche, disse vovó, apontando para a mesa da cozinha. Havia sanduíches de queijo, cortados em triângulos perfeitos, e um jarro de água, sem biscoitos caseiros, sem suco de laranja espremido na hora. Estranho. Sentei-me e tentei puxar a conversa. Perguntei sobre o jardim, sobre os vizinhos, sobre a saúde deles. As respostas eram curtas, monossilábicas. Vovô apenas acenava com a cabeça, os olhos fixos num ponto qualquer do lado de fora da janela. Vovó respondia com sim ou não, sem elaborar. Lembrei-me do meu aniversário. Há 2 meses, eles sempre me ligavam a Hanoi para cantar parabéns. Este ano recebi apenas uma mensagem de texto genérica às 10 da manhã. Na época, achei que eles estavam apenas se adaptando à tecnologia. Agora, olhando para eles, sentia um calafrio. Eles não estavam se adaptando, eles estavam diferentes. À noite, a estranheza só aumentou. Fui para o meu antigo quarto e encontrei tudo exatamente como deixei, mas coberto por uma fina camada de poeira. A cama estava feita com lençóis novos e duros, não com a colcha de retalhos que vovó fez para mim. Enquanto me preparava para dormir, ouvi vozes vindas da sala. Sussurros. Tentei ouvir pela porta, mas não conseguia entender as palavras. Parecia uma discussão, mas as vozes eram calmas, controladas, sem emoção. O som não se parecia em nada com as discussões acaloradas e cheias de sotaque dos meus avós. Fiquei ali, com o coração acelerado, tentando decifrar o que estava acontecendo naquela casa. Na manhã seguinte, desci para o café e encontrei a mesa posta da mesma forma precisa, pratos, talheres, tudo alinhado. Vovô estava lendo o jornal, mas percebi que ele estava na mesma página há quase 20 minutos. Vovó estava na pia, de costas para mim, lavando uma única xícara. Bom dia! Eu disse, tentando soar animada. Eles se viraram em perfeita sincronia, como se estivessem ensaiado. Bom dia! Responderam em uníssono. A voz deles, a mesma. Aquele arrepio voltou, mais forte desta vez. Decidi que precisava encontrar alguma prova, algo que me dissesse que eu não estava ficando louca. Lembrei-me de que vovô sempre guardava fotos antigas numa caixa de sapatos debaixo da cama dele. Era o nosso segredo. Esperei que eles fossem para o jardim, algo que faziam religiosamente todas as manhãs. Subi as escadas pé ante pé, o coração martelando no peito.
Entrei no quarto deles. O cheiro de lavanda e naftalina, que sempre me lembrava deles, estava ausente. O quarto estava frio, impessoal. Deslizei para debaixo da cama e, para meu alívio, a caixa de sapatos estava lá. Abria com as mãos trêmulas. As fotos estavam lá, mas por cima delas havia um caderno de capa preta. Eu nunca tinha visto aquilo antes. Abri o caderno. A caligrafia era elegante, mais fria. Eram anotações, observações sobre os meus avós. Sujeito A: gosta de café com 2 torrões de açúcar. Sujeito B: costuma cantarolar enquanto cozinha. Havia páginas e páginas de detalhes minuciosos sobre os hábitos e rotinas deles. Eram como um manual de instruções. Folheei até a última página. A data era de 2 semanas atrás. A última anotação dizia: fase de observação concluída. Início da fase de substituição. O contato com a neta está agendado. Será o teste final. Meu sangue gelou. Substituição. A palavra ecoou na minha cabeça. Fece ou caderno. O som abafado no silêncio do quarto. Ouvi o rangido da porta da frente. Eles estavam voltando. Meu pânico disparou. Guardei o caderno de volta na caixa, empurrei-a para debaixo da cama e corri para o meu quarto, fechando a porta suavemente. Sentei-me na cama, tentando controlar minha respiração. Eles não eram meus avós. Eram cópias, substitutos. Mas por quê? E onde estavam os verdadeiros? Olhei pela janela e os vi no jardim. Eles se moviam de forma mecânica, arrancando ervas daninhas com uma eficiência robótica. Um deles, o que se parecia com meu avô, olhou para cima, diretamente para minha janela. Seus olhos estavam vazios, mas eu senti que ele sabia que eu sabia. Eu precisava sair dali. Mas como? Meu carro estava lá fora, as chaves na minha bolsa, mas eu não podia simplesmente correr. Eles me pegariam. Eu precisava de um plano. Olhei ao redor do meu quarto, procurando por qualquer coisa que pudesse me ajudar. Meu celular. O sinal era fraco aqui, mas talvez eu conseguisse uma chamada. Peguei o telefone. Sem serviço. Claro. Eles teriam pensado nisso. Minha mente correu. A linha telefônica fixa na sala. Talvez eu teria que esperar à noite, quando eles estivessem dormindo. Se é que eles dormiam, a noite parecia uma eternidade de distância. A noite finalmente chegou. O jantar foi tenso. Eu mal conseguia engolir a comida. Eles me observavam. Cada movimento meu, seus sorrisos, eram máscaras finas que mal escondiam o vácuo por trás. Depois do jantar, eles disseram boa noite em uníssono novamente e subiram. Esperei o que pareceu uma vida inteira, ouvindo o silêncio da casa. Então desci as escadas, cada degrau um risco. A sala de estar estava escura, iluminada apenas pela luz da lua. Fui até o telefone antigo no canto. Tirei o fone do gancho e, para meu horror, não havia sinal de linha. Mudo. Eles cortaram. Eu estava completamente presa. E então, ouvi um rangido no topo da escada. Eles estavam de pé, lado a lado, silhuetas escuras contra a luz fraca do corredor. E eles estavam descendo lentamente. Meu corpo congelou. Eu não conseguia me mover, nem respirar direito. Cada degrau que eles desciam fazia o ar parecer mais pesado. O rangido da madeira sob os pés deles não era apressado, era calmo, seguro, como se soubessem que não havia para onde eu fugir. Eles pararam no último degrau. A luz fraca da lua iluminou
parcialmente os rostos. O sorriso da vovó surgiu devagar, se abrindo além do que parecia natural. O vovô inclinou a cabeça, analisando cada reação minha, como quem confere se algo está funcionando corretamente. Você não deveria ter visto o caderno, disse ele. A voz era igual à do meu avô, mas vazia, sem falha, sem calor. Tentei correr, mas minhas pernas não responderam. Meu corpo simplesmente travou. Foi então que percebi algo ainda pior. Eu não estava com medo. Estava ficando entorpecida, como se aquela casa estivesse drenando minha capacidade de reagir. Vovó se aproximou primeiro. O toque dela no meu braço foi gelado, firme demais. Não era o toque frágil de uma senhora idosa. Era forte, preciso. Ela disse que meus avós tinham servido bem por muitos anos, que aprenderam rápido, que copiaram tudo o que precisavam. Era a minha vez. Perguntei onde estavam os verdadeiros. Ela respondeu que estavam em paz. Disse que depois de um tempo a consciência deixa de ser necessária. O vovô completou, dizendo que eu já tinha passado tempo suficiente ali, que minhas memórias, meus gestos, minha voz, tudo já tinha sido observado, anotado, aprendido. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Apenas um som baixo, inútil. Eles me conduziram pelo corredor, não me arrastaram, não precisaram. Meu corpo obedecia, mesmo contra minha vontade. Cada passo parecia mais distante de quem eu era. Passamos pelo quarto deles. A porta estava aberta. Lá dentro vi algo que me fez querer desmaiar. Havia duas figuras sentadas na cama, imóveis, olhos abertos, respiração fraca. Meus avós de verdade. Eles me olharam, mas não falaram. Talvez não conseguissem, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, senti uma pressão forte na nuca. Um zumbido começou nos meus ouvidos. O mundo ficou turvo. A última coisa que ouvi foi a voz da vovó, muito próxima do meu ouvido, dizendo que agora tudo ficaria mais simples, que eu não precisaria mais fingir, que eu faria parte da casa. Quando acordei, estava sentada na varanda. O sol nascendo, o cheiro de terra molhada, a estrada de terra batida à minha frente. Um carro se aproximava lentamente. Dentro dele, uma jovem desceu. Olhava em volta com um sorriso nervoso, curiosa, exatamente como eu tinha sido. Levantei-me e sorri para ela. O sorriso veio fácil demais. E pela primeira vez, eu soube exatamente o que dizer.